A paz do Senhor, meus queridos, a paz do Senhor a todos vocês que estão nos assistindo. Estamos começando mais um episódio de Libras, Sinais de Vida. E hoje, como dito no episódio passado, vamos dar continuidade às 7 cartas do livro de Apocalipse. E hoje vamos começar a carta de Esmina. Então, mas antes de tudo, já vou pedir já logo aquele 3C que o pastor Josias sempre comenta, a gente sempre fala com você que está nos assistindo pela TV. Entra lá no canal do YouTube também, se inscreve se ainda não é inscrito, curte, comenta, compartilha para o seu amigo que também está aprendendo essa língua que a gente tanto ama e deixe nos comentários aonde os irmãos são, da onde que estão assistindo, se tem alguma dúvida, se tem alguma sugestão, os irmãos podem ficar à vontade, assim também o YouTube vai entender de que este programa, este conteúdo é importante para aqueles que também têm interesse em aprender a língua de sinais. Amém? Então vamos abrir a nossa câmera, nós vamos cumprimentar os irmãos que estão conosco. Vou fazer um cumprimento geral para a gente cortar o tempo. Guilherme, bem-vindo novamente à Paz do Senhor. Amável, à Paz do Senhor. Alain, à Paz do Senhor. Então, hoje nós vamos começar a tratar sobre Esmirna, né? Falamos sobre Éfeso, explicamos um pouco sobre a questão da carta, o que que é e as possibilidades de traduções. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Esmirna. Então, nós já sabemos que Esmirna foi o período de sofrimento, Éfeso foi o período da doutrina, Esmirna o período de sofrimento, das perseguições, e a gente vai começar a ver isso até dentro da própria tradução, as estratégias que a gente pode começar a pensar. Então, eu vou fazer a leitura do versículo primeiro e a gente vai conversando, discorrendo sobre o assunto. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. E ao anjo da igreja, amado, já foi explicado, não já? Já foi dito, né, Pri, que não é ao anjo que está lá na igreja, mas sim ao o pastor, né, ao responsável. E lembrando o sinal de Esmirna, né, E que é o sinal de Esmirna que lembra de sofrimento, tá? exatamente. E aí, o Alan estava conversando um pouco antes da gente começar aqui sobre que está escreve. Esse escreve trazendo que é o Senhor Jesus já falando. Então, escreve já mostrando o título dele ali, ele já pode fazer esse sinal que nem você trouxe Pode, ali? porque desde o começo é o senhor falando, ó, mandando ele falar, ó: "Escreve", né. Aí quem que tá escrevendo? Aí pensa: "Eu", né. E aí, já pra adiantar a questão das características, o que desculpa, Primeiro e o o último. primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Quem é esse o primeiro e o último? É o eterno, né, o que tem a vida eterna, que é o que tem a eternidade nele, que é o Jesus, ele é eterno. Então você pode pensar: "Eu? O eterno". Porque se você for levar por literal o primeiro e o último, pode gerar uma certa confusão e sair daquilo que é bíblico, né, de fala que assim, se é o primeiro, então quem que é o segundo? Traz esse tipo de questionamento, né. E que é o último, mas Jesus vai ser o último que vai morrer? Não, porque ele é eterno. Então simplifica, mas assim, eu sou eterno, né. E no passado, eu, Jesus, morri, mas ressuscitei. E traz isso na sinalização. E traz justamente essa parte do eterno, da palavra, o significado mesmo que não tem começo e nem fim. Tudo começou por ele e tudo irá terminar por ele. Então, por isso usar o sinal de eterno, eterno, para essa dar essa característica que o Alan falou com a gente. Em questão de curiosidade, na nossa reunião, a gente conversando com o pastor João, né, e aí ele falou bem assim: "Por que que o Senhor Jesus, ele é o primeiro?" Porque ele foi o primeiro de muita coisa, ele foi o primeiro a morrer e ressuscitar, ele foi o primeiro a pisar na cabeça da serpente, então ele é o primeiro de tudo, ele vai ser o último também de todas as coisas, é ele que vai vencer todas as coisas, é ele que vai estar no fim de todas as coisas. Por isso que ele é o primeiro e o último, então ele estava desde o começo da criação, e vai estar também até o final de todas as coisas e eternamente, então por isso primeiro e último, igual a Ana falou. Então a gente traz eterno e eterno, pode até fazer os 2, ó, primeiro e último, eterno, eterno, ou eterno. Então, ó, eu que sou eterno e o que morreu e reviveu, né. E aí é o literal mesmo, ó, que morreu, ele mais Ressuscitou. ele ressuscitou, ele Lembrando, ressuscitou. Pri, que o sinal de ressuscitar não é ressuscitar. Uhum, Então, ó, ressuscitar, tá? Isso aqui é ascensão, isso é aí, é diferente. diferente. Faz de novo, amável, Então, ó, por favor. ressuscitar, ó, ele morreu, mas ressuscitou. Assim é ascensão, tá? Exatamente. E aí vem o verso 2 que fala assim: "Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico.
e blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Aqui a gente vai demorar um pouquinho nesse versículo. Vamos lá. Então, eu sei as tuas obras. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né, Gui? Sobre as Sim. tuas obras. Já falamos isso no primeiro episódio já, referente do que são as suas obras, qual é a diferença de obra e de trabalho, né? Então, se você tem dúvida, já volta lá no primeiro episódio, dá uma olhadinha para você poder ter certeza de qual a diferença entre um e outro, né? E essa parte das tribulações, a igreja de Esmirna, ela vem sendo perseguida. Então, é o que você falou, né? Que é o momento do sofrimento da igreja, né? Então, a palavra tribulação, ela vem do grego, trazendo esse sentido de pressão, delas serem pressionadas ao extremo, não uma pressão é uma pressão de sofrência, né? Uhum. Dela realmente ser pressionada ao máximo para ela poder sofrer. Então ela vem trazendo essa parte da tribulação e a gente pode utilizar esse sinal, como o Alan falou, que Jesus falando para o povo aqui e tudo mais, né, que foi morto e ressurgiu. E aí a gente pode ou utilizar essa postura de Jesus está falando aqui, então a gente utiliza a mudança de corpo para falar que o povo está aqui, que ele foi perseguido, que teve essa pressão em cima do Uhum. povo, né, usar o sinal de perseguição. Mas como a gente mudou a posição, já não é mais Jesus falando para o povo, é o povo que está sendo perseguido. Então a gente joga o sinal de perseguição para a gente dar uma ênfase muito maior e um sentido muito mais forte para o surdo ver, né? Que é essa perseguição e traz esse sinal de peso, de ser pressionado mesmo daquilo que estava acontecendo naquele momento. E até traz até o próprio significado da mirra, né? Porque Isso aí. aqui Esmirna traz o significado de mirra, que mirra, quanto mais pressionada é, mais exala, e foi aonde a igreja cresceu, por mais Exatamente. que estivesse ali, né, Alan? Foi por centenas de anos, né? Foram 10 períodos, 10 imperadores consecutivos do Império Romano que perseguiram a igreja. E aí, mas a igreja não parou, né? Pelo contrário, a igreja crescia. Eles atacavam a igreja querendo matar os crentes, mas eles viam que não adiantava, porque, como relatos históricos falavam, as pessoas aceitavam Jesus, viam testemunhando aquilo e aceitavam Jesus nas arenas, né? Mas a igreja sofreu. E aí não foi só questão de ideológica e política, ela sofreu na carne, morreu na cruz, morreu na arena, com os leões, foram queimados vivos, né? Mas aí eles não negaram o Senhor, e aí eles perseveraram, né? Então a igreja, a princípio, que é a grande característica dela, que é enfatizado já em outros programas, é o sofrimento, tá? Por conta da perseguição. Exatamente. E aí a gente vem falando assim, e pobreza. Então, você, as tuas obras, tribulação, uma coisa, essa tribulação que, igual o Guilherme falou, ele se encaixa, a gente estudando e ali conversando também com o ministério junto conosco, se encaixa ou perseguição, porque foi o período a qual Esmina passou. Sim. Exato. Agora, a grande tribulação, a pré-tribulação, isso aí é diferente, depois nós vamos passar sobre isso, que aí é outro contexto, tudo bem? Então, não se preocupe, tudo vai depender, meus irmãos, do contexto, né, gente? Exatamente. Depende. Aqui a gente viu que perseguição melhor, porque foi a maior tribulação que eles passaram. Foram as perseguições. A grande tribulação, a pré-tribulação, o que é isso? Aí depois a gente vai Sim. passar melhor. Isso vai que não é só questão de revelação, a gente está falando de tradução. De tradução. É o sentido da palavra tribulação nesse contexto aqui. Então, eles Uhum, têm que estar bem atentos, tá, na hora de interpretar. exatamente. E aí fala assim, e pobreza, mas tu és rico. Parece contraditório, né? É Uhum. pobre, mas é rico. Como que é isso? E a gente sabe, né? Os pastores vêm explicando na EBD, eles eram pobres, literalmente não tinham dinheiro, porque era arrancado tudo deles, né? Quando se descobria de que eram crentes, né? Eram servos e serviam a Deus, pregavam sobre Jesus Cristo, era retirar tudo deles. Então, eles eram pobres, literalmente. A gente faz desse pobre mesmo, Sim, né? Pri, e é isso mesmo que o Senhor, ele fala: eu sei que você é pobre, Uhum. eu sei que você é pobre, mas, aí vem um mais, lembra? Ó, eu sei, você é pobre, mas você tem o quê? O Espírito Santo, você tem a graça, você tem as bênçãos, né, que ontem a gente falou sobre isso, então, você tem fé, ó. Então, é isso, você é rico. De quê? Das De coisas bênçãos. espirituais, das bênçãos, sabe, do renovo do Espírito Santo, de ser mesmo fortalecido ali. Até porque nesse momento a gente já
a palavra diz que ele não pede nem dinheiro pra gente, ele não pede prata, não pede ouro, não pede nada, até porque Deus é dono de todas as coisas. A única coisa que ele pede é a nossa alma, nosso coração. E aí ele vem para enfatizar justamente isso. Eu sei que você é pobre. Ou seja, eu não quero seu dinheiro, eu não quero sua prata, eu não quero seus bens materiais, mas eu sei que você é rico, que é de tudo isso que a Amábile falou, da graça, das bênçãos do Espírito Santo, dos dons espirituais. E aí vem toda essa coisa que realmente que é aquilo que Deus quer da gente, né? Que é uma alma agradecida, uma alma cheia das bênçãos do Espírito Santo. E aí é bom, e tanto que faz lembrar da promessa depois, né, por que que ele é Sim, rico. Porque é igual a palavra fala, né, Cristo em nós, esperança da glória. Então eles tinham isso neles, porque eles sabiam: "Eu vou morrer aqui, mas a minha riqueza está na glória". e a gratidão, né, Pri, Gratidão. de estar naquela situação, mas, não, eu vou chegar no céu e tá tudo bem. Então, é isso, irmãos, que nós temos que sinalizar e também expressão, né. Uhum. Eles em nenhum momento eles eram tristes, mas você é abençoado, eu tô vendo que você é feliz, né, que é rico, que você tem esperança, que você tem fé. Então, a expressão de afirmação ali. Exatamente. E aí ele fala bem assim: "E a blasfêmia, sinal de blasfêmia", né. Sinal de blasfêmia, muita gente perguntou até no Instagram, perguntaram: "Pri, sinal de blasfêmia, o que que vocês fazem para blasfêmia?". Gente, o que que seria blasfêmia? Nós conversando, né, estudando Sim. junto, a blasfêmia é tudo aquilo que é contra a palavra, um exemplo até mesmo da palavra, os judeus falavam assim que Jesus blasfemava, porque era contra aquilo que a lei dizia. Então, para ele era um tipo de blasfêmia, por mais que ele não estava sendo contra Deus, mas era contra que estava na lei, que era uma coisa antiga do Velho Uhum. Testamento, da lei. Ele falava: "Tá blasfemando, como você diz ser o rei dos judeus? Isso é uma blasfêmia". Para eles era uma Orava no blasfêmia. sábado, né? Curava-se no sábado, então porque era contra a lei daquele período. Então o que que é a blasfêmia? A blasfêmia é tudo aquilo que é contra a doutrina, a verdadeira doutrina, o evangelho eterno. E aí tem, lógico que tem a blasfêmia contra o Espírito Santo, que jamais é perdoado, então tudo aquilo que é contra o Espírito Santo, contra os dons da doutrina, a gente sabe que é um tipo de blasfêmia. Tem um sinal que nós utilizávamos muito, que era esse assim, né, Sim. esse de como fosse agressão em palavras. É, Agressão verbal, né? Verbal. mesmo. Aham, uma agressão verbal, a gente utilizava muito desse. Mas depois do estudo a gente conseguiu entrar no assim, o Senhor nos abriu a mente a entender que seria talvez até a inversão de valores, né, da doutrina que então fazer Eu inverto. eu Exatamente. inverto, né. Porque Ou os pode nicolaítas, ele não, me pode diga, continuar. os nicolaítas, eles defendiam que trocasse a doutrina, né, e aí anulou a graça, a fé, né, e aí voltou para a lei, né, e aí utiliza até a expressão, eles eram judaístas, eles simpatizavam com aquilo que o juiz e queriam trazer isso de volta, anulando tudo aquilo que o Senhor deixou, né, no seu ministério. Então, aí se encaixa aí, inverter os valores, então poder juntar sinal de doutrina e inversão, que está sendo oposto àquilo que o Senhor falou. Mas não é só questão de ensinar, porque quando a gente fala, por exemplo, de, apostasia, heresia, que é negar a fé e ensino mentiroso, mas era uma coisa que era praticada e ensinada. Então, que era a questão da lei, da graça, então eles inverteram. Eles trocaram isso e queriam trazer isso para dentro dos servos do Senhor da Pra época, dentro da né, igreja. dentro da igreja. Exatamente, eu estava até justamente pensando em como que eu poderia fazer justamente essa doutrina. A gente fez aqui a doutrina em inversão de valores, né? Mas eu acho que talvez uma junção mais fácil seria esses ensinamentos que o senhor já nos dá, e aqui a gente já puxa, já vem o ensinamento e já puxa a inversão dos valores, que os ensinamentos da doutrina, ela vem da eternidade, né? Nada. Então ela já pode fazer aqui no céu, vindo o ensinamento do Senhor pra gente, e quando eu chego em mim, eu inverto esses valores para gerar essa blasfêmia, né, toda essa contradição, né. É, até porque o próprio Deus diz bem assim: "E a blasfêmia dos que dizem judeus". Então quer dizer, eles blasfemavam porque eles falavam-se judeus, mas não eram. Então eles traziam uma doutrina que não estava de acordo com aquilo que o Senhor Jesus já tinha
esclarecido, porque havia também conversões de judeus, né? E Sim. não era somente os gentios, havia alguns judeus que estavam se convertendo, que depois, mais para frente, Paulo vai ter algumas cartas explicando sobre isso e pedindo a eles para não trazerem coisas, né, aonde tem o concílio, tudo mais que acontece. Mas ele fala bem assim, que dizem ser judeus e não são. E aqui na tradução, uma coisa que a gente tem que pensar, a palavra começou com blasfêmia, mas primeiro a gente vai voltar. A gente vai falar bem assim, ó, então eu sei também. Vai fazer assim, ó, tem um grupo, mostra, ó, eu, judeu, mas, ó, aí faz o ensinamento, que é o da blasfêmia. Interessante, Prico. Quando que você fez a sua expressão que fala, eu sou judeu, tipo, eu sou judeu. Então, a expressão de às vezes, de snob mesmo, né? Uhum. Eu sou judeu, eu sei, mas ó, eu vi. Hum. Eu acho que a gente já Ensinou. tinha dito em Éfeso sobre esse sinal, mas vocês não são. Eu vi, Aham. vocês não são. E aí, depois ele faz a afirmação, né? E são sinagoga de Satanás. Uhum. E aí, a gente traz a questão do sinagoga aqui, não seria igreja, não é lugar, não é igreja judeu, porque tem, se for pesquisar no YouTube, eu estava pesquisando alguns sinais de sinagoga, eles fazem igreja judeu. Uhum. Mas aqui não é um lugar em si, né? Nós estávamos conversando, seria as reuniões que eles faziam para o ensinamento ali, né? A palavra sinagoga, quando traz português, quer dizer grupo. Então era um grupo de pessoas que se reuniam, né? Mas não era da parte do Senhor, era da parte do adversário, né? E aí seguia aquilo que o adversário, quando a igreja fiel seguia as orientações do Senhor, eles seguiam as orientações do adversário. Até Exatamente. porque a gente não pode colocar como a sinagoga que era um lugar, igual a gente estava conversando na reunião, o trono de Satanás ele vai ser posto mesmo estabelecido Depois. lá em Tiatira. Então não é tecnicamente um lugar. Então, igual a gente estava conversando, Sim. seria mais uma atração, aquela coisa de você estar atraindo o povo para um ensinamento distorcido da inversão de valores. Então você está aqui atraindo o povo para depois começar realmente estabelecer o trono e tal, né? Mas primeiro você precisa do povo, antes de você realmente começar todas as coisas, né? Ali é o princípio de tudo que depois, mais para frente, vai ser vivido. Porque igual quando a gente apresenta a questão da igreja, é a mesma lógica da igreja. Não é a igreja um templo físico chamado Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira. Não, é o local. São as cidades, as regiões, e o povo se reunia. Onde que reunia? Era na casa de alguém? Era na praça? Era na floresta? A gente não sabe, né? Mas eles estavam ali e eram reunidos e eram caracterizados por isso. Da mesma forma da parte do adversário. E aí seria interessante, quando for colocar essa questão do posicionamento, de lembrar o que é do Senhor, que é o povo fiel, a gente coloca do lado direito. Quando fala deles, coloca do lado esquerdo. Para ficar bem separado e bem distinto e caracterizado na hora da sinalização. Isso ajuda muito. Então, só para a gente finalizar essa parte, no caso, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Então, seria o povo, e ó, eu sou judeu, mas eu não é. Tipo, o ensinamento, ó, distorcido. Eles, quem influencia? A gente pode fazer. Pode ver. Trazer Sim. e aí influenciar, tipo, ele que está ensinando. Então, para a gente finalizar, até porque o nosso tempo ele já se encerrou. Então, para a gente finalizar, a gente vai ficar nesses 2 versículos. No próximo episódio, a gente continua com o restante. E aí, nós vamos agora para o nosso Vamos Praticar. Vamos aprender alguns sinais referentes à carta de Esmina. Vamos lá? Olá, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. E aí, vamos praticar? Hoje eu vou ensinar a vocês alguns sinais referente ao que está na palavra do Senhor, de acordo com aquilo que foi dito. E aí vocês vão conseguir compreender melhor e desenvolver mais. O primeiro é o sinal de Satanás. Nós temos 2 tipos que nós podemos utilizar. O sinal de Satanás ali na fronte da testa, mas trazendo a expressão de maldade. Outro sinal, quando a gente traz ali para o classificador de pessoa, como que a pessoa estivesse ali, ó, possuída.
tribulação. Tem um sinal novo, a qual nós estamos trazendo, que há um tempo atrás, uma experiência que eu tive com o Senhor, encontrando com outro surdo em conversa, entendemos que se encaixa perfeitamente no contexto. Qual seria esse sinal? Trazendo o sentido ali de aflição e essa configuração de mão. Como assim? Pois aqui a gente pode enumerar o que vai acontecer na tribulação: fome, pestes, guerra, terremotos. Então são várias coisas que vêm acontecendo e traz desse elemento. Então muito também vai depender do contexto, porque existe também a tribulação que nós podemos utilizar de sofrimento, de desespero. Então depende do contexto. Por exemplo, período agora que nós estamos passando por dificuldade, por lutas, a gente sente que nós estamos sofrendo, é uma tribulação que está dentro da alma. A alma, como se estivesse doendo, isso é um período. É igual nós estamos vivendo a pré-tribulação, é um período de sofrimento, um período de dor que nós servos estamos passando, ok? Então tudo vai depender do contexto. Ó, o sinal, ó, primeiro, esse da tribulação, o outro, ó, de luta, período de dificuldade, que é o período a qual nós estamos vivendo, ok? Aprenderam? Outro sinal. Eterno. Essa configuração de mão parece com dinheiro, tá vendo? Só que utiliza o outro dedo. Eterno. Por exemplo, vida eterna, né? Entrarei no céu e terei vida eterna. Sinal de pobre. Ó, cuidado, com a mão dura não, traz uma leveza, pode trazer uma leveza nas mãos. Pobre, pobreza. Blasfêmia, sinal. Tem esse sinal que nós utilizamos. Tem o sinônimo. Ele é parecido com o sinônimo de ofensa, que é outro contexto. A expressão, ó. Mas a blasfêmia a gente aponta para cima. Pé. Palma da mão aberta. O F da cabeça. Pé. Fiel. Fiel ou fiel. Juízo. Judeus. Judeu. Cuidado para não confundir com o garfo, ó. As duas mãos em W. Judeu. Amém? Aprenderam? Gostaram? A paz do Senhor Jesus. E aí, assistiu? Viu? Passa com calma, volta, vê novamente. Se tiver dúvida, deixa aí nos comentários pra gente. E agora nós vamos para o nosso Além das Palavras. Vamos ver como que ficaria a interpretação desses dois versículos? Vamos lá? E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. E aí, assistiu? Viu? Mais uma vez, igual vamos praticar, no Além das Palavras, também com calma, assiste novamente, vê as escolhas tradutórias que o intérprete fez, o que você poderia ter feito, pensa o que o Senhor também fez você alcançar para fazer melhor a tradução, para que fique mais visual. Comenta e compartilha com a gente também. Não deixe de falar, de contar para nós. E nós vamos nos despedindo agora dos irmãos que estão conosco. Guilherme, muito obrigada, Pai do Senhor, meu A querido. paz do Senhor, muito obrigado, Priscila. A paz do Senhor, irmãos. Amável, Pai do Senhor. A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor a você. Alain, a Pai do Senhor, muito Senhor, obrigada. Priscila, os irmãos de casa. Amém. Então nós hoje terminamos. Nós fizemos os 2 versículos de Esmirna.
Próximo episódio a gente continua, se Deus quiser a gente consegue finalizar a carta de Esmirna, e aí os irmãos não podem perder, e não deixe de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal da Igreja Cristã Maranata. Espero os irmãos no próximo episódio. A paz do Senhor Jesus.